ano de 2014 foi marcado aqui no estado por importantes eventos, experiências e avanços na área da mediação. Sobre este assunto e as perspectivas para 2015, vamos conversar agora com a desembargadora Vanderlei Tremea Kubiak, coordenadora do NUPEMEC, que é o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do TJRS. Bem-vinda, prazer em recebê-la mais uma vez aqui no Justiça Gaúcha. Muito obrigada, o prazer é todo meu. Obrigada, desembargadora. Para começar o nosso bate-papo, que é tão importante quando falamos em mediação e conciliação na solução de conflitos, que balanço a senhora poderia fazer na área da mediação e conciliação aqui no Rio Grande do Sul neste ano que está se encerrando? Olha, o balanço é bastante positivo, porque nós conseguimos desenvolver uma série de projetos que tiveram muito sucesso. Porque desde 2010, a partir da implantação da Resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça, o Tribunal tem envidado esforços para implantar realmente essa política da autocomposição. Né? O que constitui essa política? É favorecer sempre a conciliação, né? Sempre o acordo. E deixar a decisão judicial somente para aqueles casos em que realmente as pessoas não têm condições de resolver a sua vida por conta própria. Né? Então, dentro desse aspecto, nós investimos bastante na mediação, que é um procedimento muito eficaz na resolução de conflitos, porque a mediação ela tem um fator muito importante, que é o empoderamento das partes. Ou seja, aquelas pessoas que estão em conflito, normalmente elas se sentem frágeis e com dificuldades e pensam que não vão conseguir realmente superar aqueles problemas e se sentem impotentes. Então, um dos objetivos da mediação é tornar as pessoas, vamos dizer assim, o termo até em inglês é empowerment, né? que na verdade significa uma revalorização da pessoa e uma busca, né, reaver aquele senso, né, que nós temos, que todos nós temos, as condições de resolver os nossos próprios conflitos. Né? Então, isso é uma ferramenta importante, porque normalmente quando existe já um processo no judiciário, essa solução ela fica muito mais distante das pessoas. Né? E são lições e ensinamentos de que quem participa destes momentos de mediação e conciliação pode levar para outros caminhos da sua vida, para o dia a dia, aprendendo também a como resolver, às vezes, pequenas questões. Né? Quer dizer, isso tudo vem a facilitar também o diálogo entre as pessoas, se aprende um pouco também. Exatamente. O processo de mediação, ele é educativo, porque na medida em que a pessoa começa a entender que ela tem condições, né, que ela tem ferramentas próprias, né, mecanismos próprios que às vezes nem ela conhece para resolver os seus próprios conflitos, a tendência é que ela vá repetir isso em outras oportunidades e ter mais autonomia e cada vez necessitar menos de que alguém decida por ela. Né? Essa é a ideia. É um amadurecimento, não é? Sem dúvida. Nós tivemos aqui no estado uma experiência muito interessante e positiva, vivida lá na fronteira oeste, na cidade de Uruguaiana, não é? E envolvendo centenas de arrozeiros. E era uma situação bastante delicada e eu gostaria que a senhora até relatasse aqui aos nossos telespectadores. Esse foi um caso muito emblemático e muito interessante e nos trouxe uma grande satisfação, porque nós conseguimos resolver um problema que era, na verdade, um problema de toda uma comunidade. O que aconteceu? Né? As colegas lá de Uruguaiana, 3 juízas da área civil, tinham vários processos envolvendo arrozeiros e empresas que comercializavam arroz, em torno de 100 processos nas 3 varas. E esses processos, embora tivessem uma solução jurídica, essa solução jurídica não resolveria o problema, porque havia uma série de intercorrências que um processo interferia no outro. E aí elas então solicitaram que se tentasse a mediação. Nós encaminhamos uma equipe de mediadores, esses mediadores fizeram um trabalho sensacional na comarca, foram várias vezes até lá, ficaram semanas
atendendo a todas as pessoas e foram agregando todos aqueles que estavam em conflito, até mesmo pessoas que não estavam diretamente no processo, mas estavam afetados por esses casos, e foram conseguindo resolver e restabeleceram, né, esse comércio e esse negócio que estava interrompido e prejudicando inclusive a economia do município. Então foram 100 processos atendidos, foram milhões que foram resolvidos em acordos, e todas as partes que passaram por essa experiência, tanto os arrozeiros quanto as empresas, os advogados, as magistradas, os órgãos públicos também afetados, todos demonstraram-se muito satisfeitos porque realmente foi resolvido um problema que causou um impacto social na comunidade, inclusive perdas de emprego, problemas no comércio. E foi uma experiência de muito sucesso que nos trouxe muita satisfação. E com grande repercussão. Parabéns, né, pelo trabalho realizado em Uruguaiana. Agora, desembargadora Vanderlei, nós tivemos também recentemente a 9ª Semana Nacional de Conciliação. Claro que o nosso estado participou e eu gostaria que a senhora nos dissesse como é que foram os resultados e as atividades durante esta semana aqui no Rio Grande do Sul. As atividades foram intensas, nós tivemos 10.500 audiências agendadas. Tivemos efetivamente a realização de 7.000 dessas audiências, que dá um índice de mais de 70%, que é um índice excelente. Porém, o nosso problema do Estado, não é a primeira vez que nós conversamos sobre isso aqui, os índices de acordo são os menores do país, porque esse ano nós vamos ficar em torno de 23%, 24% de acordos, enquanto que a média nacional fica em torno de 40%. Mas eu considero que o saldo foi positivo, porque movimentamos as comunidades, os magistrados agendaram um número recorde de audiências, foi a maior de todas as edições, né? Teve um comparecimento muito expressivo, mas, né, por razões que não se conhece exatamente, muitos acordos não saíram. Agora, esses 23% que acordaram, eu tenho certeza que eles estão bastante satisfeitos, porque aproveitaram a oportunidade de sentarem frente a frente, dialogarem e buscarem uma solução mais adequada para o conflito, que nem sempre a decisão judicial, né? Nem sempre o juiz consegue satisfazer a todos. E certamente também colocar um ponto final, não é? Numa situação que certamente incomoda as pessoas que estão envolvidas. Não é fácil, né, se ter uma questão judicial a ser resolvida e muitas vezes se demora muitos anos para chegar até o momento da audiência e através da conciliação e da mediação, isso agiliza. Quer dizer, quem resolveu certamente vai fechar o ano de uma forma bem satisfatória. Com certeza, né? Resolvido o conflito, há uma mudança de vida, né? Porque com certeza isso pesa na vida da pessoa, ter um processo, né? Ter um litígio, não é algo que seja prazeroso. Né? Com certeza. Bem, depois dessas audiências, a informação que nós temos é que seria feita uma pesquisa de satisfação. Aconteceu esse momento? Sim, nós temos a cada final de audiência, seja de conciliação ou seja uma sessão de mediação, nós medimos o resultado. Claro que tem a questão estatística dos números que são importantes, porque um dos objetivos da Semana Nacional da Conciliação é diminuir o estoque de processos em todo o país, mas independente dos números, nos importa muito a satisfação do usuário. Então, a pesquisa principal que nós fazemos não é em termos quantitativos, mas em termos qualitativos. Então, todos aqueles que passam por uma audiência de conciliação ou sessão de mediação são convidados a preencher um formulário de satisfação, se foram bem atendidos, se gostaram, se recomendam o serviço, se o conciliador pressionou para fazer o acordo, se foi feito de forma voluntária, enfim, no sentido de colaborar para a melhora desse serviço. E para a nossa satisfação, os índices de satisfação do usuário são bem altos, são em torno de 90%. Né? As pessoas que participam gostam, se sentem bem acolhidas,
se sentem respeitadas, se sentem ouvidas, recomendam o serviço e trazem bastante elogios para a forma como é feita a condução dos trabalhos. Isso é o melhor retorno. Com certeza, olha, parabéns então, porque foram 700, cerca de 700 conciliadores que trabalharam durante esse 700 período. conciliadores, e todos de forma voluntária, que é também importante ressaltar. Nós não temos um quadro de conciliadores ou mediadores remunerados. Eles trabalham voluntariamente porque realmente acreditam que é uma proposta válida e é uma proposta que melhora a vida das pessoas. Então, esses 700 conciliadores, o meu agradecimento a essas pessoas que trabalham de forma totalmente voluntária e altruísta e ajudam outras pessoas a solucionar questões que impactam a vida, né? E eles se sentem recompensados somente pelo fato de estarem ali, podendo auxiliar, fazer a diferença na vida dos outros. Isso é muito importante. Trabalho importantíssimo. Bom, em linhas gerais, para os nossos telespectadores, todos os processos têm condições de serem resolvidos através da mediação e da conciliação ou não? Vamos dizer assim, todos aqueles processos em que as pessoas podem transigir, né, que elas têm uma margem de dispor, podem ser encaminhados para a conciliação ou mediação. Já aqueles direitos indisponíveis que são tratados no Código Civil, esses dependem da situação. Mas, em regra, tudo aquilo que é possível as partes abrir mão ou negociarem podem ser levados. O que nós fazemos de distinção? Para as conciliações, nós encaminhamos aqueles processos em que não existe um vínculo prévio entre as pessoas. Aqueles casos em que são negócios eventuais, né, questões bancárias, cobranças, enfim, que as pessoas não têm um vínculo duradouro, né, que a relação se resume naquele contrato ou naquele momento, um acidente de trânsito, alguma coisa nesse sentido, uma relação eventual. Já naqueles casos em que há uma relação continuada, ou seja, mesmo depois de terminar o processo, as pessoas vão continuar se relacionando, casos de família, vizinhança, sociedades comerciais, nós encaminhamos para a mediação, porque o objetivo da mediação não é o acordo em si. O acordo ele vem por consequência. O objetivo da mediação é o restabelecimento da convivência, das relações, do diálogo. Ele prioriza as relações humanas. Então, na medida em que as pessoas harmonizam uma relação conflituada, a tendência é que venha um acordo. Mas não é este o objetivo da mediação. A mediação se foca no relacionamento humano, né? Então, nós fazemos essas distinções. E por isso que nós entendemos que todos os casos são passíveis de serem levados à conciliação ou à mediação, basta que a vontade dos interessados, né? Tá certo, teremos muito trabalho em 2015 e certamente a senhora poderá voltar a trazer estes esclarecimentos tão importantes para a comunidade gaúcha. Prazer em recebê-la mais uma vez. Prazer é todo meu. Muito obrigada pelo espaço.